Olá, nono ano. Vamos iniciar então a correção da semana 3 do PET volume 6 de História e o tema é o governo Sarney. Nós vamos começar aqui com alguns slides sobre a redemocratização do Brasil. O que é isso? Após a ditadura militar que durou 21 anos, veio aí a campanha das diretas já. As pessoas foram às ruas pedirem para votar em seus presidentes. E como a emenda Dante de Oliveira foi derrubada, as eleições ainda foram indiretas. Então, em janeiro de 1985, Tancredo Neves, pela coligação conhecida como Aliança Democrática, vence Paulo Maluf, candidato apoiado pelo governo militar, na eleição indireta para a presidência da República realizada no Colégio Eleitoral. Em março de 1985, Tancredo Neves adoece e seu vice José Sarney é empossado interinamente na presidência da República. Em 21 de abril de 1985, Tancredo morre e Sarney assume o cargo como titular. Então, este foi o presidente do Brasil que nem chegou a governar, né? Ele faleceu antes mesmo de tomar posse do seu cargo. E quem assumiu o governo foi o José Sarney, esse compadre aqui, né? E olha só, Sarney e o início da redemocratização. O governo dele foi de 1985 a 1990. Nós vamos ver algumas coisas que aconteceu no governo dele. Sarney promove várias mudanças que dão início ao processo de redemocratização do Brasil. Facilita o registro de partidos políticos, o que permite a legalização do PCB e do PCdoB, que eram dois partidos comunistas perseguidos aí durante a ditadura militar. O Congresso aprova eleições diretas para as prefeituras das capitais e de outras cidades consideradas de segurança nacional. O presidente convoca a Assembleia Constituinte e encarrega de elaborar uma nova Constituição para o país. Então, a Constituição que regia o país era uma Constituição aí, vinda aí da herança da ditadura militar e havia uma necessidade de fazer uma nova Constituição para o país. Breve vou comentar sobre ela. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a taxa anual de inflação no Brasil. Fazendo um comparativo, como está aí nesse gráfico, nessa tabela, você pode ver que em 1984, fim da ditadura militar, o início do governo Sarney até o fim do governo Sarney, olha como a inflação subiu neste país. Na verdade, quando ele criou o plano cruzado, ela baixou, né, aproximando aqui de zero. Porque quando chega em zero, considera-se que a inflação está estabilizada. Mas depois, a partir de 1987, ela começou a subir desenfreadamente, a ponto de atingir 1.800%, porque isso aqui é um percentual. Então subiu muito, muito mesmo. As pessoas não tinham mais poder de compra, o dinheiro praticamente não valia nada. E para entrar em detalhes nisso aí, a gente leva um bom tempo para poder discutir, mas eu acredito que no próximo PET a gente vai voltar nesse assunto. Ainda não tivemos acesso a ele, mas eu creio que vai voltar. Aí eu vou explicar para vocês um pouco melhor. Mas enfim, vamos aí para a Constituição de 1988. Essa é a chamada Constituição Cidadã. É a que rege o nosso país até a atualidade. Depois dessa, não houve outra Constituição no país, né? Então, é nela que aconteceram esses marcos super importantes, né? Ó, voto facultativo aos analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Então, você que tem entre 16 e 18 anos ou é maior de 70 anos, não precisa de ir às urnas para votar, tá? Vai se quiser. O racismo e a tortura tornam-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Inclusão das principais conquistas trabalhistas desde a CLT, que é as consolidações das leis trabalhistas. Jornada de trabalho de 44 horas semanais, direito de greve adicional de 13º salário nas férias e etc.
Criação de medidas de proteção ao meio ambiente, aos grupos indígenas e às comunidades remanescentes de quilombo. Igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Então, essa Constituição abrangeu, inclusive, coisas que as outras constituições ou falavam por cima ou, basicamente, não dava importância. Então, essa, sim, é considerada Constituição Cidadã e ela é o que rege o nosso país até a atualidade. Então, o PET trouxe para vocês aí democracia, inflação e a Constituição Cidadã. Então, você vai dar uma lida nesse PET aí para você responder as perguntas que vêm a seguir. Então, vamos lá. Atividade 1. De acordo com o texto estudado, e se preciso, pergunte ao seu professor de História, eu mesma, e explique os seguintes conceitos adotados na Constituição de 1988. Letra A. Explique a teoria da independência dos três poderes da República e quais são eles. Então, olha bem, essa teoria da independência dos três poderes da República é que eles devem atuar separadamente e harmonicamente, que eles têm que ter autonomia, né? Mas nenhum ultrapassando o outro não. Eles têm que agir da mesma forma, né? Cada um dentro da sua hierarquia ali, mas sem ultrapassar a autoridade do outro. São eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Letra B. Como funciona o sistema de governo presidencialista? Simplificadamente, é o nosso governo, né? Tipo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é o chefe do poder executivo que comanda o Estado brasileiro, que comanda o país, tá? Falando nas palavras mais bonitinhas, é sistema de governo em que um chefe de governo também é o chefe de Estado e lidera o poder executivo, que é separado do poder legislativo e do poder judiciário. Letra C. Por que podemos afirmar que a garantia do direito à greve representou um grande avanço em direção à cidadania? Por quê? Porque a greve é uma forma do trabalhador lutar pelos seus direitos. Atividade 2. Sabemos que o governo Sarney fracassou no controle da inflação. Converse com seus pais ou responsáveis pelo sustento de sua casa sobre o que se entende por inflação atualmente e escreva um pequeno comentário sobre o que foi conversado. Então, isso aí, gente, é muito pessoal. Você vai conversar na sua casa. Mas eu coloquei para você um trechinho aqui. O que é inflação? Inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade nos preços. Aí eu coloquei um desenho aí que explica essa inflação. Olha, em 1995, por exemplo, você ia no supermercado com R$ 100, você levava o carrinho cheio de compras. Em 2005, com R$ 100, você levava meio carrinho de compras. Hoje, no ano de 2020, as coisas estão caríssimas pela hora da morte. Jesus, Nossa Senhora do Pai Celeste, não sei nem o que dizer. Você vai no supermercado e volta com a cestinha de compras. Então, isso é inflação. É o aumento generalizado dos preços. E isso só vai aumentando. Se nada for feito, só vai aumentando. As empresas param de produzir porque os preços estão aumentando dos seus produtos, então diminui a oferta também do produto no mercado, aumenta o preço também, enfim, isso vai virando aí uma bola de neve. Então é isso, através do que eu falei sobre o que é inflação, você conversa aí com alguém da sua família, pergunta como estão as compras da sua casa e escreva aí para mim, tá bom? Então é isso, se foi útil, curte, compartilha, se inscreva neste canal. Te espero no próximo PET. O PET 7 vem aí.